Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma aula deste canal direto ao ponto. Eu nem apareci aqui antes em tela cheia falando com vocês, porque eu quero que vocês olhem aqui para a aula, porque eu prometi uma aula e eu vou entregar uma aula passo a passo, bonitinho, no detalhe, para você aprender de uma vez por todas a precificar os seus serviços de estética. E por que que você tem que aprender isso? Porque tem muita gente fazendo você acreditar que precificação é só você pegar ali o preço da sua concorrente, ver mais ou menos se está caro ou se está barato, e ir lá e mudar o teu preço, botar o teu preço próximo ao dela. Só que não é nada disso, não é nada disso. Precificação é uma conta detalhada que vai te dar trabalho de fazer, sim, mas não é um trabalho que você vai ter todos os dias, é um trabalho que você vai ter ali em um dia que você vai dedicar para isso, um final de semana no máximo que você vai dedicar, porque em algumas horas, em poucas horas, você consegue fazer. E por que que eu quis gravar esse vídeo? Justamente porque, como vocês sabem, ou para quem não me conhece, prazer, eu sou Tatiane, eu sou fisioterapeuta, tenho mais de 16 anos no mercado de estética e eu ensino profissionais de estética a como captarem mais clientes, lucrarem mais e conseguirem trabalhar menos ganhando melhor, ou seja, tendo mais lucro. E para você ter mais lucro, é impossível você ter lucro sem precificar da forma certa. Então, precificar não é uma opção para quem quer ganhar dinheiro, precificar é uma obrigação. Porque tem muitos profissionais que estão trabalhando no mercado de estética, pagando para trabalhar e nem sabe. Sabe aquela pessoa que tem a sensação de que trabalha horas e horas e horas por dia, mas não vê que a conta bancária está compatível com o tanto de horas que está trabalhando? É isso que acontece quando você não precifica. Então fiquem aqui comigo, porque vocês vão aprender no detalhe, passo a passo. Não é uma aula resumida, é uma aula passo a passo no detalhe para você aprender de verdade. E eu quero que você assista essa aula depois fazendo ela passo a passo. Então, primeiro você vai assistir para entender a explicação e depois você vai assistir ela novamente, pausando em cada uma das etapas e fazendo aí de acordo com a sua clínica. Serve também para quem atende home care. Então, bora lá. E por que que você tem que tomar cuidado quando for precificar seu serviço? Porque as pessoas acabam errando muito na precificação. E por que elas erram? Porque geralmente quem ensina isso para vocês por aí ensina só falando da concorrência, falando que você tem que descontar ali o custo do produto, algumas variáveis ali. Ah, você tem que tirar a sua hora de trabalho, mas como é que você calcula essa hora de trabalho? Então, existem muitas variáveis que a gente precisa considerar quando a gente quer precificar serviços de estética da forma correta. E que variáveis são essas? A gente precisa considerar todos os custos fixos, todos os custos variáveis, toda a mão de obra, toda a depreciação que tem, porque se você tem um equipamento, ele acaba com o tempo. E ele também deprecia, você precisa incluir isso. Todas as taxas, os impostos, o lucro que você deseja ganhar para que isso seja viável para você, a capacidade física que você tem de atendimento. Eu sempre falo isso para as minhas mentoradas, minhas alunas de mentoria, que a gente precisa entender como fazer escala de um negócio de estética. Por isso que eu sempre dou outras alternativas para que as minhas alunas ganhem dinheiro sem ser só atendendo. Por quê? Existe uma capacidade de atendimento, mesmo que você seja uma pessoa muito disposta, muito disponível para atender ali. Não, olha, eu quero trabalhar 7 dias por semana, atendendo 12 horas por dia. Existe um limite físico, um limite que seu corpo aguenta e uma capacidade de atendimento. Se em algum momento você não começar a delegar ou a ganhar dinheiro por outros meios, com venda de produtos, ensinando alguma coisa em uma mentoria, em um curso, se você não escalar isso de alguma forma, você não tem como crescer dentro do mercado, porque é um serviço, o serviço ele tem um tempo de atendimento. E o dia, ele também tem um limite de horas para que você possa trabalhar. Então, bora lá? Bora aprender como que faz esse cálculo de precificação no detalhe, passo a passo. Vamos que vocês vão aprender. E ó, não se assusta achando que, ai meu Deus, é muita coisa, tá muito confuso, porque só vai parecer confuso no primeiro momento que você olhar.
Depois, quando você voltar olhando de novo, você vai ver que eu deixei explicadinho aqui para você, no detalhe, passo a passo, e você vai conseguir fazer com tranquilidade, tá? Então, a primeira etapa, a gente vai dividir por blocos para ficar mais fácil de vocês entenderem. A primeira etapa, né, que é o passo a passo ali do cálculo, é listar todos os custos fixos, tá? Então, você vai pegar todos os custos fixos, que a gente vai chamar aqui de CF, de custo fixo, que é o quê? Aluguel, luz, internet, salários, se você tem funcionárias, né, recepcionistas, se você paga salário fixo ali para as funcionárias, se você paga alguma empresa de marketing, se você paga alguma seguradora, às vezes tem seguro de incêndio, seguro de furto, se você paga algum software, né? Ah, todo mês ali eu pago o software onde eu cadastro os clientes e faço os agendamentos. Limpeza, tipo, ah, tem uma empresa que vem aqui limpar, ou tem a moça que vem aqui para poder fazer faxina. Então, tudo que todo mês você tem que pagar, o IPTU, o condomínio, tudo isso você vai colocar nessa lista. Você vai fazer uma lista com todos os custos fixos. Ah, Tatiane, mas eu trabalho fazendo atendimento home care. Coloca o que você gasta fixo nesse atendimento. Se você tem o valor exato de passagens, de transporte, de gasolina, o que você souber que é uma média fixa, que todo mês você gasta para trabalhar, você vai colocar ali, ok? E aí, gente, a gente está falando só de custos do negócio, não envolve, não mistura aí teus custos de vida pessoal, ok? Fez a lista dos custos fixos, agora você vai fazer uma outra conta, que é, e fique tranquilo que eu vou mostrar para vocês já já como que é a conta com exemplo, tá? Que é estimar a capacidade faturável. Isso é uma coisa que quase ninguém fala, por isso que muita gente precifica errado, porque as pessoas geralmente ensinam a fazer custo fixo, custo variável e pronto. E não é. Você precisa estimar a capacidade faturável, que é o quê? A quantidade de horas por mês que você trabalha, ou seja, a capacidade de horas totais que as suas salas somadas, ou se for uma sala só, as suas profissionais, ou você, se for a única profissional, podem atender. Então, se você trabalha, por exemplo, 40 horas semanais, 4 semanas no mês, você vai poder trabalhar 160 horas por mês. E por que você tem que fazer essa conta? Porque isso aqui vai ser utilizado em outro cálculo que a gente vai fazer, tá? Então, com essas informações, a gente vai calcular também quanto que é o custo da sua hora de trabalho. Você vai descobrir qual é o custo fixo que você tem só para você estar ali parada dentro da sua sala, que é onde você vai dividir todo o custo fixo que você tem e você vai dividir por essa conta aqui, que são as suas horas totais trabalhadas no mês, tá? Então você vai pegar, por exemplo, se você trabalha 40 horas semanais, 4 semanas do mês, você vai fazer esse cálculozinho aqui, né? 40 horas semanais vezes a quantidade de semanas que você trabalha. Então, você vai saber ali o quanto que você trabalha, por exemplo, nesse exemplo aqui, 160 horas mensais. Então, eu vou pegar esse custo todo, a soma de tudo isso aqui, dos custos fixos, tá? Depois eu vou exemplificar melhor para vocês, e vou dividir pela quantidade de horas que eu trabalho no mês. E aí eu já vou saber de cara quanto custa a minha hora de trabalho, ou seja, para eu estar paradinha ali na minha sala, sem fazer absolutamente nada, eu tenho que estar ganhando pelo menos aquele valor, tá? No mínimo, do mínimo, do mínimo, mas ainda assim eu não tenho lucro nenhum com isso. Então, vamos seguir aqui para a gente ver o que mais nessa primeira etapa você tem que fazer. Presta atenção, tá? Até agora você calculou seus custos fixos mensais, a sua capacidade faturável, né, que é o preço da sua hora de trabalho, tá? Que é o seu custo fixo por hora. E você vai ter que fazer para cada serviço. Aí é a parte que dá um pouquinho mais de trabalho. Então, para cada serviço, você vai definir a duração estimada de horas. Por exemplo, para uma limpeza de pele, você sabe que você leva em média 1 hora e meia, então você vai botar lá, limpeza de pele, 1 hora e meia.
Ah, sua massagem é 1 hora ou 50 minutos? Você vai botar lá, massagem, 50 minutos, ou então 1 hora. Então, você vai fazer uma listinha com todos os seus serviços e você vai botar quanto tempo você leva para fazer cada um daqueles serviços. E aí você pode me falar assim: ah, Tatiane, depende, porque às vezes uma harmonização facial eu vou levar ali 1 hora com uma cliente, com outra cliente eu vou levar 2 horas. Calcula uma média, pessoal. Não vai dar, algumas coisas não dá para ser exato, mas aí você calcula a média como profissional que trabalha, você sabe qual é a média de tempo que você leva, tá? E para que você vai pegar esse tempo em cada um dos serviços e fazer uma listinha? Para você descobrir o seu custo fixo alocado ao serviço. Por quê? Você vai multiplicar o custo fixo por hora, que você encontrou aqui, e vai multiplicar ele pela duração do serviço. Porque muita gente também faz isso. A pessoa pensa assim: ah, o custo da minha hora de trabalho é mais ou menos R$ 30 por mês aqui, pelo R$ 30 por hora, de acordo com o que eu calculei. Mas e os serviços que você fica 1 hora e meia com a pessoa? E os serviços que você fica 2 horas e meia com a pessoa? Você tem que saber qual é o custo por hora do seu trabalho e o custo alocado a cada serviço. Então, o meu custo fixo por hora ele pode ser R$ 30, mas no caso de uma limpeza de pele que eu fico 1 hora e meia, ele vai custar 30 mais a metade de 30, que é 15. Então, ele vai custar R$ 45. Até aí, tudo bem? Muito fácil, né? Então, vocês vão fazer tudo isso aqui depois, voltando à aula. Então, vamos para a segunda etapa. Quem é que vai atender? É você? Se for só você, essa conta vai ser feita de uma forma. Se você atende e outras pessoas atendem também, você vai ter que fazer essa conta para as outras profissionais que atendem na sua clínica também. Então, a gente precisa fazer o cálculo do custo direto de mão de obra por serviço. Ou seja, quem são as pessoas que fazem cada serviço da sua clínica? Como que você faz essa conta para saber quanto que o profissional custa para você? E isso precisa ser ajustado caso a caso, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu pegar o custo total mensal de um profissional, esse custo total ele vai ser o salário que eu pago para essa pessoa, mais os encargos que essa pessoa me custa. Por exemplo, se for um profissional de carteira assinada, tem todas as taxas que eu tenho que pagar para o governo por essa carteira assinada. Se for uma pessoa que ganha um salário fixo mais comissão, tem todos os encargos, percentual, por exemplo, dessas comissões. Se for uma pessoa que ganha um valor por cada atendimento que faz e não tem salário, então o custo mensal desse profissional vai ser de acordo com o que eu pago para ele baseado nisso. Então, quando você só paga comissionamento, você não vai conseguir chegar a esse custo total mensal do profissional com antecedência. Você só vai saber disso basicamente depois que você pagou ali um mês, e aí você vai fazer essa conta posteriormente. Mas você vai conseguir calcular, por exemplo, quanto custa a hora do profissional. Porque aí vai ser o salário que essa pessoa ganha, em média, mais os encargos que você paga, tá? Dividido pelas horas que essa pessoa trabalha, pela quantidade de horas que essa pessoa trabalha. Então, o custo da mão de obra em cada serviço dessa profissional vai ser o custo dessa hora, dessa profissional, vezes a duração desse serviço. Conseguiu entender? Então, imagina o seguinte, ó, imagina que a média... Ah, Tatiane, mas eu não pago um salário fixo para minhas funcionárias. Eu pago 30% de tudo que elas atendem. Mas você sabe que, na média, ali, no mês passado, ela ganhou R$ 2.500, né? Das comissões. E quantas horas ela trabalhou, né? Quantas horas ela atendeu? Então, você vai pegar os R$ 2.500 que você pagou para a pessoa naquele mês e dividir pela quantidade de horas que ela trabalhou, e você vai saber que esse é o custo de hora dessa profissional, ok? Então, a cada hora, né, essa profissional me custa X reais. E aí, para você saber quanto é o custo da mão de obra dessa profissional em cada serviço,
você tem que pegar e fazer a mesma coisa que você fez lá atrás para você. Ver o custo de hora dessa profissional e multiplicar pela duração do serviço, porque se tem um serviço que ela leva 1 hora e meia ou 2 horas para fazer, ela vai custar mais para você. Então, esse é um cálculo que, para quem paga salário fixo, dá para fazer previamente. Para quem paga somente comissão, vai fazer sempre posteriormente ao mês. E aí você já vai saber mais ou menos quanto que cada funcionária está te custando, para você saber lá na frente o quanto que cada funcionária tem que te gerar de lucro para valer a pena você ter alguém aí atendendo para você, tá? Então, essa é a segunda etapa, onde você vai organizar o cálculo também, não só seu e da sua clínica, mas das pessoas que atendem para você, trabalham com você, caso esse seja o seu caso. Se você atende sozinha, você vai pular essa etapa aqui e vai para a próxima. Ah, mas só um minutinho. Eu acho muito justo, antes de eu terminar de te mostrar todo o restante da nossa aula, que você dê uma força no meu trabalho, porque eu estou aqui montando uma aula super organizada e super detalhada para você, inclusive com cachorro latindo aqui no condomínio, mas a gente vai deixar assim mesmo, eu não vou editar, porque a gente está em casa, está no nosso canal, e eu espero, inclusive, que você já esteja se inscrito aqui no canal, já tenha se inscrito aqui, para poder não perder nenhuma aula. Eu estou reformulando e mandando várias aulas novas agora para o canal, refazendo aulas antigas, como essa de precificação, para que a aula fique melhor, mais atualizada, com informações mais detalhadas. Espero que você também ajude outras colegas de trabalho. Manda essa aula para as suas amigas lá da faculdade, do curso de estética, da pós-graduação. Pega profissionais que já trabalham com estética que você conhece e manda essa aula, porque talvez essa pessoa precise de ajuda também para ver essa aula e se sentir, ufa, aliviada de também estar aprendendo como fazer isso aqui. Dá uma curtida na aula também, que me ajuda, e vai lá no Instagram, principalmente, me seguir, né? No Físio Tatiane Cardoso, lá no Instagram, porque lá diariamente eu estou dando dica de marketing, de vendas, para ensinar você que é profissional do mercado de estética a, ó, ganhar mais dinheiro e ter uma mudança na sua vida, igual eu tive, uma transformação completa na minha. Inclusive lá no Instagram tem minha história, porque se você não conhece, de onde eu vim e até onde eu cheguei e estou chegando, apenas vendendo serviços no mercado da estética, tá? Desde que eu aprendi a vender serviços no mercado da estética, a minha vida mudou completamente, e é o que aconteceu comigo. Eu desejo que seja o que vai acontecer com você também. Então, bora seguir aqui na nossa aula e vamos para a nossa terceira etapa. Na terceira etapa, a gente vai calcular os variáveis, os custos variáveis, tá? E o que que são esses custos variáveis? São os pedacinhos, é o que a gente acaba às vezes deixando ali passar, porque é uma média que a gente tem que usar, não é um valor exato, mas que dá para a gente chegar. Como, por exemplo, a gente sabe que em cada procedimento, em cada atendimento de estética, a gente gasta várias coisinhas. É o papel que forra a maca, é o produto, é o algodão, às vezes é o gel, é a toalha que seca a mão, a argila que você precisa de um paninho ou de alguma coisa para tirar, é a agulha, é a seringa na hora do injetável, é o bioestimulador, é a toxina. Então, dentro do mercado da estética, todo atendimento que a gente vai fazer, a gente tem vários custos variáveis. Então, não dá mais só para você ficar com aquela hora fixa de trabalho quanto custa e tentar trazer aquela hora como sendo a média, para qualquer coisa que você ganhar acima daquilo vai ser lucro. Não, senhora, vamos vir aqui para você ver, ó. Produtos, membranas lá de criolipólise, gel, descartáveis, a lavanderia, porque é um tratamento detox que você suja muita toalha, você tem que mandar para a lavanderia para poder lavar, a energia, tudo que seja além do que você colocou lá naquele custo fixo que você gaste para cada serviço, você tem que calcular. E isso aqui você tem que fazer para cada serviço. Ah, Tatiane, mas o creme, o óleo, como é que eu vou calcular? Geralmente, todo produto que a gente compra tem uma média de durabilidade. Então, você compra lá um pote de massagem, vem lá escrito, rende 30 aplicações. Ah, mas no meu caso só rende 20. Então, você vai botar dividido por 20 aquele produto, você vai saber para cada aplicação quanto você usa dele. Então, o pote do creme lá, ou do produto que eu comprei, custa R$ 100,
e ele dá para atender 4 pessoas. Então, você sabe que o custo variável de produto por atendimento vai ser R$ 25. Então, você vai pegar o valor do produto que você costuma pagar para o fabricante, vai ver quanto geralmente ele rende, vai dividir e você vai saber mais ou menos a cada sessão, a cada atendimento, quanto você usa desse produto, tá? Então, você vai fazer uma listinha para cada serviço, todos os custos variáveis, o que você costuma gastar geralmente para cada pessoa. Ah, mas e o papel que eu forro a maca? Geralmente, quando você compra um rolo, você sabe mais ou menos pela metragem dele, pelo tamanho da sua maca, em média, quantas forradas de maca dá para fazer. Então, você pode fazer assim: pegar a metragem do papel, pegar a medida da sua maca e ver quantas vezes dá para forrar, tirando aquela margenzinha ali que às vezes você deixa sobrando ou faltando. Ah, Tatiane, mas e a toquinha? Mas e a luva? É só você pegar a quantidade que vem na caixa, ver quantas vezes dá para usar. Por exemplo, comprei um pacote de toquinha sanfonada que vem 50. Dá para usar 50 vezes. Ah, mas no meu procedimento eu boto a toquinha na paciente e boto a toquinha em mim. Então é metade, porque você vai usar de duas em duas. Então dura 25. Ah, 25 aplicações, 25 procedimentos. Ah, mas ela custou quanto? Pega o valor que ela custou, divide por quanto dá para usar. Entendeu? Que é bem facinho de você chegar nesse custo de produtos e de insumos. É só você ver quanto que você gasta por atendimento, ver quanto custa e dividir por aquilo ali, você já vai ter aquele valor fixo. Lembrando, gente, que esses cálculos variáveis, serviço a serviço, que são um pouco mais complexos, você vai fazer isso uma vez só, tá? Não é uma coisa que você vai ficar fazendo todo dia. Então, você vai sentar um final de semana para organizar a tua vida financeira e tua precificação, fez ali tua tabelinha, acabou. Você não precisa ficar fazendo isso toda hora. Por isso que se torna muito fácil, tá? É trabalhoso, mas é super fácil. Agora, existe mais uma coisinha que geralmente eu não vejo o pessoal ensinando vocês fazerem, que é a taxa de depreciação, de amortização por atendimento dos equipamentos. Quem utiliza equipamentos tem que saber que esses aparelhos, esses equipamentos, têm tempo de vida útil. Eles não duram para sempre. Geralmente você consegue ver isso até com o fabricante no manual de instrução, a taxa de depreciação do aparelho, a capacidade mensal de uso, quantas vezes geralmente você consegue usar e como que você vai calcular essa depreciação? Você vai pegar o valor que você comprou o aparelho. Isso, gente, não considera por equipamento alugado, tá? Porque o equipamento alugado é o dono do aparelho que tem que fazer essa conta, aí você vai colocar como custo variável o valor por hora no atendimento, quanto aquele aparelho alugado custa para você. Mas quem é dono de aparelho e usa esse aparelho, por exemplo, você usa o vapor de ozônio na limpeza de pele, por exemplo. Você vai pegar esse aparelho, vai dividir pelo tempo de vida útil dele. Ah, Tatiane, mas eu não sei qual é o tempo de vida útil do meu vapor de ozônio. Joga lá na internet, no chat GPT, joga na internet, ou então olha o manual de instrução dele que você vai ter a informação. Então, você vai dividir pelo tempo de vida útil em meses e dividir pela capacidade mensal de usos. Ou seja, tá? Digamos que o equipamento, ele dura lá 24 meses, tá? Ele dura 2 anos. É um equipamento que dura 2 anos, é um equipamento de laser, que depois de 2 anos você pode usar ele todos os dias. Então, você vai colocar aqui a quantidade de dias que você trabalha e a quantidade de anos e meses, que são ali, né, 24 meses, no caso do exemplo que eu dei de 2 anos, e aí você vai chegar num custo médio por sessão que esse aparelho custa para você. Porque o aparelho já é seu, às vezes a parcela já está paga, e aí essa questão da parcela do aparelho entra nos investimentos, tá? Você não vai colocar nessa conta específica da depreciação. A depreciação é mais ou menos o tempo que o aparelho dura, tá bom? E a gente vai chegar também em um custo que quase ninguém também fala, que é o custo unitário, que eu vou chamar ele de CUT aqui, tá? Que é o custo fixo alocado. O que é esse custo unitário? Você vai pegar o custo fixo alocado, lembra que a gente viu lá da profissional que você fez, mais a mão de obra por serviço, que também você fez lá na etapa 2, mais a quantidade de materiais por serviço, que são os variáveis, mais a depreciação do equipamento. Aí você vai saber o custo unitário, ou seja, para eu fazer uma sessão de laser, eu tenho exatamente esse custo aqui, que é o custo fixo
tá? O custo fixo ali da hora, né, do trabalho, seja meu, eu atendendo, ou da hora da profissional que vai atender para mim. Mais a mão de obra por serviço, se eu pago uma pessoa para fazer esse serviço, quanto é a mão de obra dela, que eu já fiz lá atrás essa conta. Mais as variáveis, quanto que eu gasto de produto, de papel, de toquinha, de gel para fazer esse serviço, mais a taxa de depreciação por serviço se eu uso um equipamento que é meu para fazer esse serviço. Aí você vai ter o custo unitário de cada procedimento que você faz. Tatiane, isso está ficando muito complicado para minha cabeça. Gente, está complicado porque vocês estão vendo pela primeira vez a aula. Confia em mim, é fácil demais fazer. Fácil demais, tá? É porque tá falando assim, parece muita coisa, mas não é. Você vai fazer por etapas, passo a passo, e você vai ver que é super fácil. É só você seguir a etapa um, você vai lá e faz. Aí, quando eu falar para você tudo que é para fazer na etapa 2, você vai lá e faz. Na etapa 3, você vai fazer, porque você já vai ter aqui valores que você já fez na etapa 2 que você vai aproveitar aqui. Então, fiquem tranquilos que é muito fácil de fazer, tá? E na etapa 4, a gente vai fazer a parte mais chatinha, pelo menos que eu acho mais chata, que é o que eu chamo de valores invisíveis. São aqueles valores que são tão chatinhos de calcular, porque são tão variáveis e tão pequenininhos que todo mundo deixa passar. Mas é muito importante que você faça, porque são os valores referentes aos impostos, às taxas de máquina de cartão de crédito, ao lucro que você deseja, porque você não pode simplesmente saber quanto custa. Você precisa saber quanto você quer ganhar também. E eu vou te ensinar já já como que você vai conseguir ter essa ideia. Então, é muito importante nessa etapa, a etapa 4 é a única conta que você vai fazer. Para cada serviço, lembra que você fez uma listinha dos seus serviços e foi fazendo uma listinha com cada conta referente a cada serviço separado? Lembrando que é uma vez só que você vai fazer isso, você não vai ficar fazendo isso todo dia. Você precisa saber naquele serviço quanto de imposto você paga? Ah, de tudo que eu vendo aqui, Tatiana, eu pago 6% do meu DAS, do meu imposto, né? Então, beleza. Então, você vai botar 6% em todos os serviços. Ah, mas aí, esse serviço aqui, eu só faço parcelado em uma vez no cartão. Quanto você perde de taxa para o cartão? Bota lá, tá? Ah, mas eu faço também duas vezes, três vezes, quatro vezes. Você vai ter que botar em todas as vezes que você costuma parcelar no cartão quanto que ele custaria para você. Então, se você não quiser fazer por parcelas, bota e eu sugiro que faça isso, tá? Sempre o percentual máximo. Ah, os meus serviços eu parcelo em até no máximo 10 vezes. Todo serviço que você parcela em até 10 vezes, você vai botar a taxa de cartão de 10 vezes. Porque aí, se a pessoa pagar em menos vezes, é lucro para você não ter que fazer o valor do parcelamento de cada taxa para cada serviço, porque aí realmente fica muito trabalhoso. Então, bota o valor como taxa de cartão sendo o valor do máximo que você parcela, tá? E aí você vai buscando sempre fazer as pessoas parcelarem o mínimo possível, tá? E o lucro desejado, né? Que é o percentual do preço que você quer ter de lucro, tá? E aí, uma dica muito importante é que vocês chequem, eu deixei anotadinho aqui, ó, chequem sempre a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio para ver se o volume previsto cobre todos os custos fixos. Então, lembra que a gente fez uma conta lá no começo de custo fixo? Você precisa ver se tudo isso que você achou até agora cobre os teus custos, tá? Para você chegar a um ponto de equilíbrio e saber, opa, eu não posso cobrar menos do que isso aqui. Eu não posso, nem fazendo uma promoção, chegar num valor abaixo disso aqui. Porque essa forma de checar essa margem de contribuição, de botar um percentual que supere o custo que você tem, é recomendado para qualquer serviço de estética. Não importa se você trabalha com injetável, com tecnologia alugada, só com serviço manual, se você é dona de uma clínica grande, de uma clínica pequena, não importa. Por quê? Se você não tiver um valor que seja acima do custo fixo, que você chegou na conta lá, e acima de todas essas pequenas variáveis aqui para garantir esse lucro, e isso vai ter variação, porque vai ser de acordo com o teu posicionamento de mercado. Existem pessoas que cobram uma margem, um percentual de lucro muito acima do custo que ela tem. E você pode fazer isso, porque o que determina o teu valor, o teu preço, é o valor que você entrega.
Então, se eu tenho uma clínica onde a pessoa chega, eu tô lá de chinelo, andando pela clínica, de qualquer forma, com a música alta tocando, um monte de gente falando alto, a cliente chega, só tem lá um copinho de plástico para ela beber uma água, nem um café tem, meu valor percebido é um. Agora, se a cliente chega em um ambiente agradável, eu estou muito bem vestida, muito bem alinhada, um ambiente silencioso, eu ofereço, além de um copo de plástico com água, uma água na taça, ou então um café numa bela xícara, ela tem também a opção de chá, tudo isso aumenta a percepção do meu valor. Então, de acordo com o meu posicionamento, de mercado de acordo com o valor que eu estou, o bairro onde eu estou. Tudo bem que é possível, tá? Você cobrar caro em um bairro simples, como você às vezes está no bairro super nobre, mas o teu atendimento é tão ruim que teu valor despenca, tá? Então o teu preço também não vai poder ser alto. Então, esse percentual de lucro, ele tem a ver com variações de acordo com o seu posicionamento. Quem você quer ser no mercado? Você pode querer ser a loja de grife, você pode querer ser a loja de departamento, ou você pode ser o camelô da promoção. E tá tudo bem, os três estão certos. O que você não pode é fazer um serviço mirado em ser o camelô da promoção e querer cliente de grife. Ou então montar uma estrutura em um serviço de loja de grife e querer ficar cobrando o preço promocional do camelô. Você tem que decidir quem você é no mercado, para que tipo de público você quer trabalhar. Óbvio que, qual é o meu público ideal? É quem quer comprar de mim. Eu não vou ficar selecionando, mas eu sei que eu estou fazendo um trabalho focado para chamar a atenção de um grupo específico de pessoas. E eu tenho que focar nessas pessoas também na hora que eu for precificar. Porque quem gosta de coisa cara, que associa coisas caras a coisas boas, não vai querer em você se você colocar lá que tua massagem custa R$ 69,90. Ok? Então, você não vai ver uma loja de grife que quer ser uma grife e vai botar o produto dela muito barato. Por quê? Porque não combina, né? A grife quer fazer a cliente perceber o valor que ela tem e o preço impacta também nisso, né? Então, vamos lá. Vamos para a última etapa agora, que é o valor escolhido. Quais são esses valores escolhidos? É quando você decide, né, que valor você quer ganhar. Esse valor escolhido, né, esse valor que você quer ganhar, é quando você decide qual é a contribuição que você quer ter. Então, você vai decidir, e aqui você vai ver que está exatamente igualzinho propositalmente a essa etapa 4, porque o lucro que você deseja é um valor escolhido por você. É você que escolhe. Então, isso não muda. Então, quando eu mexo aqui ó, nos valores invisíveis que eu tenho que calcular, e quando eu vou checar qual é a contribuição que eu quero dar para esse valor, eu vou ver que em uma próxima etapa isso não muda, porque o valor que eu escolho, ele tem a ver com as variáveis que vão garantir o meu lucro. Eu vou escolher o tipo de lucro que eu quero ter baseado nisso que a gente falou. Agora, vamos para o exemplo prático para poder clarear a mente de vocês. Eu falei que não ia ser uma aulinha qualquer, né? Que ia ser uma aula profunda para você aprender no detalhezinho ali. Eu espero que você esteja gostando. Então, vamos lá simplificar e fazer um resumão para clarear? Vamos dar um exemplo que eu somei todos os custos fixos mensais da minha clínica e deu lá que eu tenho um custo fixo de R$ 10.000. E que eu somei todas as horas, né, que eu trabalho por mês, as horas faturáveis, as horas que eu estou atendendo, não são quantas horas tem o meu mês, tá? São quantas horas eu estou ali disposta a trabalhar e deu, vamos supor, 160 horas mensais. E vamos supor que a média do serviço que eu estou calculando aqui agora eu levo 1h30 fazendo esse serviço. E que os materiais ali, né, por atendimento, eu somei touca, máscara, papel e deu tudo uma média de R$ 30. E que os equipamentos que eu uso, que são meus, eu calculei ali pelo tempo de durabilidade, tal, a taxa de amortização ali, de depreciação, deu R$ 10 em cada atendimento. E que eu tenho uma pessoa que trabalha para mim e que eu pago para essa pessoa R$ 3.000 por mês. E que eu tenho, além desses R$ 3.000, que pagar mais 40% de encargos para essa pessoa, né? Que são os impostos que eu pago para ter essa funcionária.
e que eu tenho um sistema onde eu estou ali no sistema do Simples Nacional e que eu pago 6%, né, de impostos todo mês sobre tudo que eu ganho. E que eu tenho uma média de taxa de cartão onde eu perco 3% nas minhas operações. E que eu defini, porque eu quis, que o meu lucro, o lucro que eu desejo ganhar, é um lucro de aproximadamente 20%. Eu quero que daquele preço que eu cobre, 20% seja meu. É o que eu quero ganhar. Independente do valor do tratamento, eu decidi que eu quero ganhar 20%, eu quero que sobre, esse dinheiro vai sobrar para mim, 20%. Quando você pensa nesse exemplo prático, eu vou te dar aqui, ó, um resumo de como calcular tudo que eu acabei de falar para você, só que esse exemplo está baseado nesses valores aqui, ok? Nesses valores que eu acabei de colocar, para você conseguir ter uma visão na prática de como seria. Óbvio que tudo isso aqui vai variar, porque cada um aqui tem sua clínica, cada um tem seu tempo e seus valores para colocar aqui. Então, aqui você vai ter um exemplo. Então, como que eu descobriria meu custo fixo por hora? Se eu pegasse aqui, ó, 10.000 dividido por 160. Então, cada hora minha vai custar R$ 62,50, que é o quê? Peguei esses 10.000 dividido por 160 horas. Ah, como que eu vou saber o custo da mão de obra total? Eu vou pegar o salário vezes 1 mais os encargos, que vai ser igual a 3.000 vezes 1 mais 0,40 mais 3.000 vezes 1,4, que vai dar ali, dizendo para mim que R$ 4.200 é quanto custa total o meu funcionário. Ai, Tatiana, isso ficou muito confuso. O que que é isso? É aqui, ó, é o que eu fiz sobre o salário da pessoa, depois os encargos que eu paguei para ela. Como aqui está em percentual, quando a gente joga para cá, a gente vai botar 0,40, por isso que a continha é feita desse jeito, tá? Custo de hora profissional, eu vou pegar aqui quanto a pessoa me custa total e dividir pela quantidade de horas que ela trabalha. Então, a minha mão de obra custa R$ 62 e a mão de obra da minha funcionária custa 26,25 centavos, tá? R$ 26,25 por hora, tá? E por serviço, a cada serviço de 1 hora e meia que ela faz, ela me custa R$ 39,37, tá? Então, vou arredondar aqui, né, para 38 por conta das duas casas. E os custos variáveis, material mais equipamento, eu somei e deu R$ 40 por hora. E o custo unitário, lembra daquele custo unitário onde a gente soma tudo? Então a gente vai somar aqui, ó, no exemplo que eu dei, 93,75, tá? E aí você vai fazendo os cálculos aqui, você vai chegar no valor mais 39,37 ou 39,38 mais 40, né, que é o custo variável. E aí eu vou ter ali um custo unitário arredondando que esse serviço que essa funcionária faz, onde eu tenho esses custos, tá? Que é o custo fixo alocado do serviço, que é o 93,75 que está aqui, mais a mão de obra da pessoa que vai atender que está aqui. Se você atende sozinha, não vai ter esse valor, mais o custo variável. Aí sim você vai ter o custo unitário do teu serviço. Então, digamos que essa conta que eu fiz aqui fosse referente a um procedimento de laser. Não importa qual é o procedimento. Só para eu ter essa funcionária atendendo para mim, com as taxas todas que ela me custa, mais o salário, mais o preço de custo fixo que eu tenho ali fazendo um atendimento, mais os valores de material e equipamento, para eu ter esse serviço acontecendo, eu já tenho, nesse exemplo que eu dei, um custo de R$ 173,13. Ou seja, se eu faço uma promoção e cobro R$ 130, eu estou pagando para cliente trabalhar. Ok? Então,
Prestem muita atenção quando vocês fizerem esse cálculo, tá? Prestem muita atenção. E a soma percentual sobre o preço, né? Onde você vai somar os impostos, as taxas e o lucro, e você vai ter ali mais ou menos quanto de impostos você tem ainda sobre esses valores, né? E a taxa de marcação, isso aqui ninguém fala. Taxa de marcação, porque suas clientes não faltam. E você sabe quanto custa uma falta para você de uma cliente? Cada cliente que marca, você sabe quanto que custa para você? É essa continha aqui, ó. Você vai pegar um, que é uma marcação, dividido por um menos 0,29, tá? Que vai ser igual a 1 dividido por 0,71. Ah, Tatiane, mas de onde você está tirando esses valores, tá? Esse cálculo de taxa de marcação, ele vai ser calculado. O 0,29, se você olhar, ele vai estar aqui, ó. Ele é basicamente os teus impostos, porque você está pagando imposto o tempo todo para você atender cliente, tá? E aí, esse valor aqui dos impostos, quando você coloca um dividido pelos impostos que você paga, tanto os impostos relacionados ao atendimento, né, ao procedimento, quanto os impostos relacionados à mão de obra do profissional, se você for usar, você vai ter um valor mais ou menos da tua taxa de marcação. E aí o teu preço final, ele vai ser o custo unitário do teu tratamento total vezes a tua taxa de marcação. Então, você vai ter esse valor aproximado de R$ 243. Nossa, mas é muito caro. Gente, isso aqui foram valores só de exemplo. Quando você colocar ali nos valores que você faz no seu serviço de estética, você vai ver que talvez não custe tudo isso, tá? E aqui eu deixei as fórmulas separadas, prontas, para vocês poderem ir fazendo uma a um, mesmo eu já tendo explicado lá atrás, para vocês não ficarem confusas. Então, todos esses cálculos que estão aqui, como que eu cheguei nesse cálculo? Através dessas fórmulas. E essas fórmulas estão prontas. Vocês vão dar um print, vocês vão assistir essa aula de novo e vocês vão conseguir fazer. Então, o custo fixo por hora é custo fixo dividido por hora. O custo fixo alocado é o custo fixo dividido pela hora vezes a duração de horas que a pessoa trabalha. O custo hora da sua mão de obra, da pessoa que trabalha para você, é o salário vezes um mais os encargos dividido pela quantidade de horas que a sua funcionária trabalha. A mão de obra por serviço vai ser o custo de hora, tá? Da sua mão de obra vezes a duração de horas do procedimento. E o custo único por serviço, né? O custo único de trabalho vai ser o custo fixo alocado, que é esse resultado aqui, mais a mão de obra por serviço, que é este resultado aqui, mais os materiais que você já somou lá atrás, mais a taxa de depreciação do equipamento, se tiver equipamento. Mas se for sem equipamento, não vai colocar ele somado aqui, tá? E esse aqui, ó, que eu coloquei para vocês, que é a taxa de marcação. A taxa de marcação vai ser 1 dividido por 1 menos. Que valores são esses aqui da taxa de marcação? Tá aqui, ó. Impostos, mais as taxas, mais o lucro que você quer ganhar. E aí vai dar aqui o valor da sua taxa de marcação. E o preço de venda vai ser esse resultado aqui do custo único de tratamento mais o tempo de marcação, a taxa de marcação. E essa é uma sugestão do método Sebrae, que é um dos mais utilizados por todas as empresas para poder fazer este cálculo. Você está achando que é só montar uma sala, decorar, botar uma maca, gravar vídeo para o Instagram e começar a atender? Não é bem por aí, pessoal. Olha, fazer precificação é fácil, não é difícil, mas é trabalhoso. Em algum momento você tem que parar para fazer isso, porque só assim você vai saber realmente, de fato,
precificar os seus serviços, tá? E eu tenho algumas dicas para finalizar aqui, estratégicas para vocês. Sempre, sempre calcula por tempo, por quantidade de hora, porque é a forma mais justa e mais correta da gente alocar os serviços de estética. E testa o preço por valor, porque às vezes você acha que está muito caro porque você está pensando com o seu bolso, mas o seu público ele pode estar aceitando um preço maior pela sua diferenciação, pela sua qualidade, pela marca, pelos certificados que você tem, pelos resultados que você tem. Você pode acrescentar prêmios nessa sua margem, ou seja, cara, esse tratamento aqui que eu estou fazendo, pô, o resultado está muito bom. Eu vou botar ele por um valor mais caro, porque quanto maior a busca, né, maior a demanda, mais você pode aumentar o seu preço, né? E o ponto de equilíbrio é algo que você precisa fazer sempre. Você precisa saber quanto você precisa faturar para cobrir os seus custos fixos. Isso é essencial quando você for fazer uma promoção, quando você for reduzir preço, porque você não pode reduzir preço e fazer promoção sem ter um cálculo de ponto de equilíbrio onde você sabe já quanto você precisa, quanto que custa realmente aquele serviço, porque senão você faz promoção e você fica pagando para as pessoas comprarem de você. Aí você pensa assim, caramba, fiz uma promoção, arrebentei, vendi 30 pacotes de estética. Mas desses 30, você pagou para trabalhar para essas 30 pessoas, porque você reduziu o valor além do que você poderia. E com isso, você não manteve seu ponto de equilíbrio, você vai ficar se matando de trabalhar e vai perceber que aquela promoção que você fez, que fez você vender muito pacote, afundou às vezes o teu negócio, tá? Então, acompanhem também essa margem de contribuição. Quanto que está sobrando por venda para cobrir esses custos fixos, para cobrir, está batendo o lucro que você quer? E faça uma revisão de tudo isso que você vai fazer a cada 3 meses ou pelo menos a cada 6 meses, porque os insumos mudam de preço, os produtos aumentam de preço, material de farmácia, material descartável aumenta de preço, energia elétrica muda de preço. E sempre, de preferência, consulta ali um contador para ver os regimes tributários da sua empresa. Tem muita forma de reduzir os impostos, de reduzir os tributos, se você estiver dentro do regime tributário correto. E esses impostos, eles impactam muito na conta final. Então, conversa com o gerente do banco, conversa com a operadora da tua máquina de cartão para tentar sempre negociar taxas menores, tenta fechar os ralos por onde o dinheiro está sendo drenado e cobra o valor que você merece. Caramba, hein? Nem parece uma aula de YouTube, parece um curso isso aqui que eu dei para você. Espero que você tenha gostado. Espero que você vá lá no meu Instagram me seguir e me acompanhar lá e conversar comigo todos os dias, me falar o que você está achando. Espero que você me ajude a ajudar mais pessoas, curtindo esse vídeo, compartilhando com seus amigos e espero de verdade que você tire um tempinho aí do seu dia, do seu final de semana ou da sua semana para sentar e colocar tudo isso aqui em prática, porque com certeza você vai ter resultados incríveis no seu negócio quando você aprender a precificar e a cobrar da forma certa, tá bom? Beijo, gente, até a próxima. Aproveita e deixa escrito aqui nos comentários qual é a próxima aula que você quer que eu dê gratuita aqui para você. Vai lá, fala aí para mim.